Evangelho de João, capítulo de número 7. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 7. Depois que você encontrar o capítulo 7 do Evangelho de João, você, por favor, procura o versículo de número 37, que é o que onde a princípio nós estaremos lendo. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 37, em nome de Jesus. Onde está escrito assim: no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de água viva. Isso disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, não fora derramado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quantos aqui são gratos por aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas? Quantos aqui são? Eu creio que de tantas coisas que você pode agradecer, amado, eu creio que a maior delas é pela obra que o Senhor tem feito na tua vida. Porque o Espírito Santo um dia te convenceu e você entregou tua vida para Ele e houve mudança. Amém, querido? Porque esse Deus é maravilhoso. Fala assim comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte da nossa alegria. De gratidão a Ti através desse cântico. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Amado,
palavra do Senhor nos fala a respeito de quando o Senhor Jesus, ele pôs seus pés sobre a terra, ele encontrou muitos tipos de pessoa, muito tipo variado de pessoas, nos lugares onde ele passava. Ele encontrou pessoas avarentas, ele encontrou pessoas liberais, ele encontrou pessoas corruptas, cobradores de impostos da época. Ele encontrou pobres, ele encontrou ricos, reis, sacerdotes. Ele encontrou todo tipo de pessoa que se pode imaginar. Pessoas que se prostituíam, pessoas que viviam o pior tipo de vida que você pode imaginar. Jesus encontrou. Até o momento em que as coisas estavam de tal maneira que jogaram uma prostituta, que disseram que foi pega em adultério diante do Senhor, e disseram assim para Jesus, é claro que também testando ele, mas disseram assim para ele: olha, mestre, ele ainda chamava de mestre, olha, mestre, a lei de Moisés mandou que nós apedrejássemos ela, e o Senhor, o que o Senhor diz? Mas a lei de Moisés não dizia bem assim. Eles estavam usando, sabe o que, mano? Eles estavam usando a mesma estratégia de Satanás. O que Satanás faz? Satanás é um safado, é um malandrão, o pior tipo de... Imagine alguém que não presta, é o diabo. Mais ainda, vai além. Mas o que ele faz? Ele muitas vezes pega versículos isolados, aquilo que interessa, expõe e diz ainda, assim está escrito. E eles fizeram a mesma coisa aqui, né? Nessa situação, apresentaram, porque o homem tinha que estar junto com a mulher, mas levaram só a mulher. Estavam tentando Jesus, como Satanás tentou Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E Jesus estava ali, diz a palavra, agachado, como que escrevendo algo na terra, e ele disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não estava simplesmente colocando a mão na cabeça de Maria Madalena, que era aquela mulher, dizendo assim: não, Maria, pode ficar tranquila, pode continuar na tua vida de prostituição, tranquilo, Maria, não tem problema nenhum não, todo mundo peca mesmo, todo mundo erra mesmo, Maria, vai, continua lá na tua profissão. Não, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não estão aqui, desapareceram do maior ao menor? Pois bem, eu também não te acuso, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus estava fazendo, amado? Jesus estava dando uma direção para aquela moça, para aquela mulher. Jesus estava mudando o rumo, mudando a direção da vida dela, de certa forma que transformaria aquela mulher totalmente. E a palavra do Senhor mesmo diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, que uma das mulheres, eram várias, Susana e tantas outras, mas uma das mulheres pelas quais o ministério do Senhor Jesus era mantido é de Maria Madalena, porque ela era bem de posses, ela tinha uma vida estável. Ela foi sempre grata ao Senhor Jesus. Ela foi uma das primeiras que foram ao sepulcro quando o Senhor Jesus foi sepultado. Lá no domingo pela manhã, ela foi uma das primeiras. Foi levando especiarias lá para, diz ela, para adorar o Senhor Jesus. Até mesmo no sepulcro. Foi muito grata pela obra. Por isso que eu acabei fazendo minha oração através dessa canção. Prometei que estava ali na ponta da agulha, né, como diz os antigos. Mas e o que, pastor, mas onde você quer chegar com isso? O que você quer dizer com isso, meu amado? Deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa que é grata a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida dela, sempre vai encontrar o favor dele. Sempre vai encontrar o favor. Jesus certa vez curou 10 leprosos. Os 10, para você ver como não é cura que salva alguém, que faz com que alguém se converta de maneira nenhuma. Às vezes fica mais ingrato ainda, porque muitas vezes o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor transforma a família, o Senhor faz uma obra maravilhosa, a pessoa dá glórias ao acaso, dá glórias à sorte. Tinha que ser assim mesmo, dá glória a tanta coisa, a Deus mesmo. Não, sabendo nós que nada na nossa vida é por um acaso, mas nós somos beneficiados e favorecidos pela graça por Deus. Deus nos abençoa, Deus nos agracia. E esse grupo de pessoas, amados, Jesus estava aqui em uma festa, diz
Evangelho de João, capítulo de número 7, a partir do verso 37, olha só que interessante. No último dia da grande festa, Jesus ele estava em determinado lugar, onde alguns guardas são enviados para prender Jesus, não para ouvir a ministração do Senhor Jesus, mas para prender Jesus. É interessante que os guardas foram mandados por lá pelas autoridades, e chegando naquele lugar, Jesus começou a ensinar, Jesus começou a instruir as pessoas que estavam ali. E ele está escrito assim: no último dia da grande festa, levantando-se Jesus, é claro que ele não ia perder a oportunidade, e disse, exclamou: se alguém tem sede. Você percebe que a palavra de Deus é toda condicionada. Deus nunca vai forçar ninguém a alguma coisa, mas a palavra do Senhor é sempre condicionada. Jesus não catou ninguém pelo colarinho e falou: você vai ter que tomar, vem aqui, é com você que eu estou falando. Mas Jesus ele disse assim: olha, se alguém, condição, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele continua dizendo: quem crer em mim é condição. Se a pessoa crer, quem crer em mim, como diz as Escrituras, não como simplesmente dizem os homens, mas como diz as Escrituras, do seu interior, do seu ventre fluirão águas vivas. Por que Jesus estava falando isso para aquele tipo de pessoa? Principalmente para um grupo de soldados que, amando das autoridades, foi até aquele lugar. E deixa eu falar uma coisa para você. Os soldados, quero falar a respeito especificamente desses soldados. Os soldados foram para prender Jesus, enviados pelas autoridades. Os soldados, você sabe, principalmente essa coisa de militar, ele tem que ir, né, filho? Não tem escolha. Ele vai, gosta ele ou não, passa fome, sede, frio, independente de qualquer coisa, ele vai. A bala vindo aqui, mas ele indo de frente, ele tem que ir, é o trabalho dele, ele tem que obedecer seus superiores. Esses soldados, eles foram. Mas os soldados, eles estavam lá para isso, eu sei, amado, eu sei. Mas deixa eu falar uma coisa para você: quem é que deu vida para esses soldados? Quem é que acordou esses soldados no dia em que eles foram enviados para prender Jesus? Quem é que acordou eles? O acaso? O sono que dizem tanto que sustenta a pessoa pela noite, que na verdade quem sustenta é Deus? Quem é que abriu os olhos desses soldados, querido, quando eles acordaram? Quem é que firmou os pés dele quando eles pisaram no chão? E quem é que deu a graça deles de ser beneficiado por um emprego, por um trabalho? É claro, principalmente os soldados romanos eram privilegiados, tinham os seus privilégios diante de tantos outros. Mas quem é que deu essa graça, esse favor para os soldados? Foi Deus. Foi Deus. E durante o dia os soldados receberam uma missão: olha, vão e prendam Jesus. Mas não era a hora ainda. E a palavra do Senhor está escrito que nada acontece antes do tempo. Todas as coisas, existe um tempo determinado para que elas possam acontecer. Isso na minha vida e na tua vida também. Agora deixa eu deixar os soldados um pouquinho aqui do lado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que te acordou hoje pela manhã? Quem é que deu fôlego de vida para você? E para tantos outros que não estão aqui, não sabemos porquê, mas quem é que deu fôlego de vida para eles? Quem é que colocou a família abençoada do lado deles? Quem é que colocou? Quem é que deu esse privilégio? Quem é que fez com que o Jean estivesse sendo gerado tão vivo da Jéssica, cabeça? Que ainda nem veio o mundo ainda. Quer dizer, nós não vemos ainda, mas já está aí. Não conhecemos ainda. Mas quem é que pode, querido, fazer isso, se não Deus? E esses soldados, querido, amando das autoridades, foram buscar Jesus. E eles esperaram o momento oportuno. É claro, não lançaram mão de Jesus. Mas eles tinham motivo de sobra para chegar, para se assentar diante do Senhor Jesus e dizer para Jesus: Jesus, nós já ouvimos ordens, ouvimos palavras de tantas autoridades. Tantas autoridades já mandaram em nós, já nos mandaram fazer tantas coisas, que eles poderiam dizer assim. Mas está aqui apontando para Jesus alguém que é sobre toda a autoridade.
O nome que é sobre todo nome. Alguém que é sobre tudo e sobre todos, é Senhor, está aí, Senhor. Então eu quero ouvir do Senhor para a minha vida. Sabe, amado? A gratidão que se tem no coração, amado, quando alguém faz um favor para você, e você não tinha condição de realizar aquilo sozinho, ou não ter condição de financiar até mesmo. Quando você diz o muito obrigado, a pessoa ela recebe como se fosse, sabe, um refrigério. Puxa, é um prazer. Mas quando você ajuda alguém, você dá o seu tudo para a pessoa e ela simplesmente vira as costas para você depois de um dia de trabalho. E você olha para a pessoa que foi beneficiada, olha para aquele que o ajudou e diz assim: ainda bem que você estava aqui, você não fez mais que obrigação. Você olha assim, você fala: nunca mais eu venho aqui, nunca mais na minha vida eu ajudo ingrato por isso. Olha para a minha vida, olha para a tua vida. Quantas vezes nós deixamos de nos assentar como esses soldados e ouvir as palavras do Senhor Jesus para cada um de nós, sabendo que a nossa alma, o nosso espírito dependem disso para sobreviver. Quantas vezes nós buscamos aquilo que na verdade não interessa e deixamos aquilo que é a essência de Deus passar e ir embora, flutuar, subir, desaparecer. E acabamos perdendo, na verdade, aquilo que é Evangelho, acabamos perdendo a essência de Deus, porque não buscamos o Senhor assim como Jesus disse: quem crer em mim, assim como diz as Escrituras, não como aquilo que pintam os homens. Porque Jesus foi pintado, foi dito para os soldados, Jesus também de uma outra maneira. Não, Jesus é um criminoso, Jesus é um assassino, é um bandido, é um agitador. Vão lá e prendam Jesus. E as pessoas têm uma ideia errada de Jesus. E elas muitas vezes não adoram a Jesus. E elas muitas vezes não louvam a Jesus, fazem pouco caso de Jesus, porque elas têm uma ideia errada de quem é Jesus. Se você tivesse ideia, amado, do amor do Senhor Jesus, é o único, exclusivo. Você pode pensar assim: mas o amor de Deus lá em João 3,16, eu sei disso. Mas os três são um. E ele disse assim: ninguém tem maior amor que esse. Ninguém. De dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem. Ninguém tem. E quando você é agradecido, amado, ao Senhor pela primeira bênção e por aquilo que é o principal, porque o apóstolo João diz lá em uma das suas cartas que a promessa dele para cada um de nós é a vida eterna. Quando você é grato ao Senhor, eu me lembro de agradecer ao Senhor por tantas coisas assim, mas eu quero te agradecer pela vida, Senhor, pela vida eterna que eu tenho contigo. Eu tenho certeza disso, porque o teu Espírito testifica com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus, e se eu sou filho, eu também tenho direito à herança. Obrigado, Jesus. Quando você é grato, Deus sempre tem algo mais para fazer na tua vida. Quando você é grato, pastor, e o que caracteriza alguém que é grato a Jesus pela obra que tem feito? Voltando lá nos leprosos, você se lembra dos 10 leprosos que eu acabei de comentar? Imagine 10 leprosos gratos, mas eles dizem assim lá no teu coração, lá no seu íntimo, eles dizem assim: não, eu sou grato a Jesus. Jesus é maravilhoso, me curou da lepra, me sarou. Poxa, Jesus mudou a minha vida. Mas deixa ele lá, deixa Jesus lá. Ele sabe que ele fez o bem para mim, mas deixa ele lá, deixa ele no canto dele. Jesus lá, eu aqui. Que tipo de gratidão é essa? Mas no meio desses 10 ele encontrou um, e esse um voltou, se prostrou diante do Senhor, agradecendo a Ele, adorando a Ele. Jesus fez a seguinte pergunta: não foram 10 os curados? Como quem disse assim: e os outros? É daquele povinho que eu fiz a obra na vida deles, onde é que eles estão? Não, pastor, é que ele tinha os seus afazeres. Esse outro também tinha. Mas eles tinham suas famílias. Quando eram leprosos, nem família eles poderiam dizer que eles tinham, porque eles tinham que ficar num lugar isolado, dependendo do tipo de lepra. Nem família eles tinham. Você se lembra quando Jesus fez a obra na nossa vida? E as pessoas não davam nada por nós? Se você não é nada, você não vai chegar em lugar nenhum. E você... quem é você? Falavam tantas coisas para nós. Mas quando nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida mudou. Ele entrou e fez a diferença e fez a obra em nossa vida.
nos fez mais que vencedores, porque o Espírito Santo está em nós. E nós vamos continuar levando a nossa vida, caminhando. Jesus fez uma obra na minha vida. Faz uns 3 anos que eu não vou na igreja, mas Jesus fez uma obra na minha vida. Graças a Deus, Jesus vai eu aqui. Você já pensou se fosse assim as coisas? A gente poderia até olhar e perguntar. Por um dia de confraternização, a igreja está... Confraternização dia 30 mil. É comigo mesmo. Não, pode vir. Mas vem os outros cultos também. É comigo mesmo. Último sábado do mês, eu sei que tem bolinho, eu sei que tem salve aqui. Venha mesmo. Mas os dias de celebrar ao Senhor, esteja também adorando o nome dEle. Esteja glorificando e buscando a presença dEle. Porque se busca ao Senhor em todo o tempo, não em época específica. Estava vendo notícia, estava conversando com alguém também sobre isso. Amigo nosso, já vamos voltar para o texto, amigo nosso foi para Israel. Ele falou umas coisas assim. Eu sempre peço para Deus colocar um anjo na minha boca. E cara, ele chegou assim, comentando, né? Puxa, chegamos em Israel, chegamos lá no ônibus, a unção tomou conta do ônibus. A unção tomou conta do ônibus. Irmãos, você não precisa nem conhecer muito a Bíblia. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana e ela está falando a respeito de adoração, onde se deve adorar, Jesus, olha, nem nesse monte, nem naquele, nem no outro se deve adorar. Mas há um tempo, e esse é o tempo em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesta hora. Aqui Deus se manifesta. Ali, sei. Na igreja, lá é um pouco mais tranquilo, mais suave. Lá eu não sinto nada de Deus, não sei porquê. Lá eu não consigo agradecer a Deus, eu não tenho motivo, parece inspiração para agradecer ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não temos inspiração para agradecer ao Senhor pela obra que Ele fez em nossa vida, se nós não conseguimos sentir algo de Deus para cada um de nós, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Então, o Espírito Santo não deve estar em nós. Se você não tem uma palavra de obrigado ao Senhor Jesus, obrigado Jesus, é o Espírito Santo que glorifica Jesus, que sabia disso. Ninguém glorifica ao Senhor senão pelo Espírito Santo. Jesus aponta para o Pai, o Espírito Santo revela a Jesus quem Ele é. Funciona assim. Jesus estava na terra só apontando para o Pai. Eu sou eu, o Pai somos um. Quem me conhece, me conhece o Pai. Jesus apontando o Pai o tempo todo. Nos nossos dias, a obra do Espírito, o Espírito mostrando Jesus, revelando o caráter de Jesus, como Ele é e como Ele se manifesta na nossa vida. O Espírito Santo apontando. Mas esse povo estava sedento, querido. Esse povo se assentou ali e começou a ouvir as palavras de Jesus, palavras de mudança, palavras de transformação, palavras que mudou a nossa vida, palavras que mudou a nossa família. Eu comentei que amanhã vou contar um trecho de testemunho para você daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E às vezes, amado, a gente acha que não tem motivo para agradecer a Deus, sabe, querido? Às vezes a gente acaba levando as coisas do Senhor assim. O importante é funcionar. Funcionou, tá bom. Deu certo, jóia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem direito mais na tua vida. Se você quer ser salvo um dia, você não tem mais direito na tua vida. Mas a tua vida pertence a Deus. Porque ela foi comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Assim que funciona. A vossa vida está escondida em Cristo. Você não tem mais identidade. Essa que você carrega com você. Eu vou tirar a minha que está me incomodando aqui. Eu estou acostumado com essas coisas no bolso. É só para os homens. É só para os homens se identificarem de nada um pouco para mostrar quem são uns para os outros. Mas nós não temos identidade a princípio. Mas eu tenho, meu nome é tal. Você que pensa, para os homens é. Diante do Senhor, o teu nome é outro. Vai se revelar um dia. Quando Ele der a pedrinha branca, que você vai segurar, e só você vai saber qual é o seu novo nome. Para o Senhor, a tua identidade é outra. Você não pertence mais a você. Você é de Deus. Você é do Senhor. Mas eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Não. Então,
Se eu faço da minha vida aquilo que eu quero, eu não sou do Senhor, porque eu acabo direcionando. E em Romanos 8,14 diz que aqueles que são direcionados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem está tomando a direção aí, amado? Esses guardas foram na direção da voz que eles ouviram e foram prender Jesus. Foram lançar a mão do mestre. Há um confronto de ideias quando muitas vezes chega a uma conclusão. Aquilo que João disse juntamente com Pedro quando eles foram levados diante das autoridades. Jesus disse: olha, Jesus profetizou sobre a vida deles. Quando vocês forem levados, vocês forem entregues diante de autoridades, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, mas o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês o que vocês vão ter que falar. Não se preocupem não. E Pedro e João um dia foram apresentados por causa do Jesus que eles pregavam. Chamavam-se a seita dos Nazarenos, muitos chamavam, e muito era conhecido assim. E eles foram apresentados e interrogados: mas já foi pedido para vocês, para que vocês não falassem mais desse Jesus? E isso por 2 vezes, mas uma das vezes eles disseram assim: importa para nós obedecer a Deus do que aos homens. E deixa eu falar uma coisa para você, e é nisso aí, que os soldados, eles ouviram a voz dos homens e, na verdade, talvez fazendo algo até mesmo contra a sua vontade, mas eles foram. No sistema, no mundo que nós andamos, no mundo que nós vivemos, a mídia pega muito pesado com relação a isso. Muito, muito mesmo. Hoje é raro, minha esposa sabe, é raro eu sentar de frente àquele negocinho quadrado e ficar vendo alguma coisa. E o noticiário, na verdade, não está dando nem tempo mais de ficar vendo. Embora eu goste, às vezes eu vou dentro da internet, vou direto nas notícias, já para nem perder tempo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Para nem perder tempo de ficar para lá, para cá. Mas o pouco que eu sentei hoje, quando eu cheguei no trabalho, durante uns 20, 30 minutos, sentei, prato na mão ali, porque para ganhar tempo, daqui a pouco eu ia sair daí para trabalhar, né? Aí eu estava vendo assim um comercial, uma propaganda, me chamou muita atenção. A gente está próximo aí de uma época, né, da festa da carne, aí onde o mundo diz que pode fazer tudo. Satanás disse para as pessoas que eles podem fazer tudo, tem direito de fazer tudo com quem quiser. É o carnaval, isso é o carnaval. E eu vi uma propaganda, eu só vou usar, só vou falar o nome, você vai saber do que é. É da Ola. Você já viu? Propaganda da Ola. Ola é aquele preservativo que estão distribuindo. O governo até distribui até nessa época. Como quem disse: não, faz com segurança. Vai fazendo, quem se quiser. A gente distribui gratuitamente, você pode ficar tranquilo. Eu vi uma propaganda, mano, incentivando a prostituição e aquilo que é feito fora do casamento. É claro, é visto por Deus como pecado, mas um incentivo tão grande. E eu falei assim: por favor, inspira qualquer um que está vendo um negócio desse sujeito não tem Deus. Inspira, opa, que negócio é esse? É só comprar ola? Sujeito. Mas espera aí, amado, e a obra que Deus tem feito na nossa vida, e aqueles que estão lá na nossa casa, principalmente os homens que são sacerdotes do lar. Os homens abençoam a mulher e os filhos, e Deus vai cobrar dos homens também com relação à família. Dos homens, olha, é a classe dos homens. A mulher sabe, edifica a casa, edifica não é dano, destruir com a boca, não. Eles que a tola destrói com sua própria mão, mas a sábia edifica a casa, a mulher sabe. Mas o homem é o sacerdote do lar. Você sabia disso? Deus vai cobrar de mim, antes da igreja, Deus vai cobrar de mim a respeito da minha esposa e dos meus filhos. Deus vai cobrar de mim o que eu ensinei, porque a primeira igreja é a minha casa, depois aqui. O que eu ensinei para os meus filhos, que caminho que eu ensinei eles andarem, que caminho, que direção eu ensinei eles tomarem. E a minha esposa, será que eu motivei eles a buscar a presença de Deus? Será que eu fui algum exemplo, algum dia, para eles pensarem assim: puxa, esse Deus do meu pai deve ser bom, porque ele é mais ou menos assim. Será que pelo menos eu sujo isso no coração dos meus filhos, da minha esposa, para que eles pelo menos algum dia viessem na igreja? Deus vai cobrar de nós a respeito disso. Sabe por quê? Isso se chama gratidão.
A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que a gente precisa inculcar. Sabe o que é inculcar? A tradução dessa palavra é como se você abrisse a mente, a cabeça da criança e enfiasse a palavra lá dentro. Inculcar. E uma das razões porque o judeu, não sei se você viu, os judeus eles usam, eu não sei nem o nome daquilo, eu sou caipira, é uma espécie de um chapéuzinho assim, que alguns usam assim, bem colocado assim na cabeça, sabe, na testa. Você chegou a ver? Os judeus? Ali tem essa palavra, colocar na mente. Eles literalmente colocam assim. O judeu até com 12 anos ele conhece a Torá de um lado para o outro. Mas eles andam com ela assim, como que na mente, quando eles vão orar, eles oram, gesticulam, buscando ao Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, com todas as suas forças. Mas a tradução dessa palavra inculcar é como se colocasse na cabeça, na mente da criança, na mente dos nossos familiares, a respeito desse Jesus. Você sabe o que é isso? Isso é gratidão. E às vezes eu canto, vamos supor, nem falo nada de Jesus para ninguém. Minha família, se quiser, se não quiser, ninguém. Eu vou mudar esse versículo de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a minha casa quiser servir ao Senhor, não, eu vou servir ao Senhor e pronto. Vou mudar o versículo lá de Josué. Sabe, amado? É gratidão a Deus. Eu ser salvo, eu espalhar a salvação para a minha família também. É por isso que nós cantamos: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te pela obra que ele fez na nossa vida, pela obra que ele fez no nosso coração. Os soldados chegaram e eles precisavam de uma oportunidade propícia. Eles não podiam chegar lançando a mão porque temiam, porque tinham Jesus como profeta, como um grande homem, como homem de Deus. Eles não podiam chegar colocando a mão em Jesus. Eles tiveram que se assentar para ouvir a respeito. Alguns dos versículos do Evangelho de João diz que eles sentaram assim, eles ficaram lá ouvindo. Vamos esperar a oportunidade. Jesus vacilou, a gente lança a mão dele, porque funcionava assim. Jesus vacilou, a gente lança a mão dele, vamos ficar sentado ouvindo. Vamos ficar aqui ouvindo. Aí você percebe que quando a pessoa está ouvindo, a palavra vai entrando. A importância da pessoa vir até Jesus, ela vir na igreja, quando ela vai ouvindo, a palavra vai entrando. Eles ali com o coração cheio de ódio, não, vamos prender Jesus. Mas a palavra foi entrando no coração. E quando Jesus acabou de falar, eles foram embora. Alguns soldados eles foram embora. E os chefes disseram assim: na cadê a hora? Não pode lá quando foram prender Jesus. Não, mas não prendemos porque eu. Então, sabe o que é? Mas cadê o homem? Um monte de soldado para prender um homem. Onde é que foi o homem? Eles disseram assim: sabe o que é? É que nunca ninguém falou como esse homem. Nunca ninguém falou como esse homem. Nunca ninguém falou. Estava dividindo aqui com os irmãos um trecho que estava lendo a respeito de alguns mártires. Só vou botar um trechinho. Policarpo, quando ele foi ser incendiado, alguns soldados chegaram para amarrar a mão dele na fogueira, claro, amarra a mão numa estaca assim, ou dependendo da posição, e acende a fogueira e começa a queimar o homem. Assim que se faziam com os mártires cristãos. Já imaginou se fizesse isso na igreja moderna, na igreja de hoje? Não aparecia uma alma na igreja. Dependendo do lugar, aqui não, pastor, iria, não, o quê? Que história é essa? Sabe? Estou procurando esse tipo de gente nos dias de hoje, que amam ao Senhor e entregam ao Senhor toda a tua vida na presença dele. E quando for amarrar Policarpo para incendiar ela, ele falou assim: não, vocês não precisam amarrar minha mão, não, eu não vou sair daqui. Mas como assim? Todos são amarrados. Não, vocês não precisam não. Pelo meu Jesus eu não saio daqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, pode pôr fogo. Pelo meu Jesus eu não saio daqui. Pelo meu Jesus, eu sou grato pela obra que Ele tem feito em minha vida. Feche os teus olhos aí no lugar onde você está. Feche os teus olhos. Pelo seu Jesus, você é grato pela obra que Ele tem feito na tua vida? Pelo seu Jesus,
você seria capaz, assim como Ele fez, de entregar literalmente a tua vida? Você poderia ser assim como disse o apóstolo Paulo: se eu viver é lucro, se eu morrer é Cristo, se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro, enfim. Você poderia dizer assim como disse o apóstolo Paulo: se eu viver eu vou estar com o Senhor, mas se eu morrer eu vou estar mais próximo dele ainda, eu vou estar com ele, juntinho dele. Você é grato ao Senhor o suficiente para não amar nem você mesmo, mas você amará ao Senhor acima de todas as coisas. A tua gratidão, ela chega próximo disso. Ela chega próximo disso. Próximo, querido, de nós sabermos que se nós vivemos é pelo Senhor, e se nós morrermos é pelo Senhor, e se nós temos é por causa do Senhor, e se nós não temos é porque Ele está fazendo uma obra em nossa vida, é porque Ele está tratando de cada um de nós. Pode abrir os seus olhos. É arriscado passar das 9 e você fechar os olhos mais de 5 minutos. E amado, porque hoje, na realidade, só se percebe que existe Deus na nossa vida quando a gente está bem. Parece que Deus foge da nossa vida quando o patrão fala: não preciso mais de você. Parece que Deus, se tem um pensamento assim, não, parece que Deus não está na minha vida porque eu fui rejeitado pelo meu patrão, ou eu fui deixado pela minha namorada, ou as coisas não estão se encaixando muito bem em casa, estou com as dificuldades, eu estou passando momentos difíceis. Parece que a gente se esquece um pouco de Deus. Se esquece que Deus é Deus dos montes, quando está tudo bem, mas Ele é Deus dos vales também. Quando a coisa, como diz o Santíssimo, quando a coisa está aperta, está difícil, está apertada, Senhor, Deus, Ele é Deus nosso também nesses momentos. E Ele nunca vai deixar o controle da situação. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Desde que Ele criou o mundo na eternidade, o homem entrou no tempo passageiro e vai para outra eternidade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua estando no controle de toda a situação. Ele era o Deus de Ana, até mesmo quando Ana orava, e para ela era praticamente impossível ter filhos. Deus continuava sendo Deus de Ana, e ela, crendo nisso, se entregou diante dele. Ele era o Deus de Zacarias, embora ele fosse sacerdote, claro que sim, mas ele era o Deus de Zacarias. Mesmo tendo esterilidade na família, Deus entrou com provisão. Ele continuava sendo Deus. Ele continuava sendo Deus, querido, mesmo nas horas que nós clamamos e passamos 6 anos orando a Deus para que Deus multiplicasse a nossa família, não tínhamos condição. Ele continuava sendo o nosso Deus. Ele continuava sendo Deus de Davi. Lá no Salmo de número 51, embora Davi entristeceu o Espírito Santo, Davi fez uma oração de apelo, disse: não retire de mim o teu Espírito, a tua presença. Não retire do meu coração a tua presença. Porque ele sabia que sem a presença de Deus ele não era nada. Tivesse uma simples coroa corruptível na sua cabeça, mas ele não era nada sem a presença de Deus, porque é Deus que honrou ele e é Deus que nos honra. Só para encerrar, lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, Deus queria fazer algo maravilhoso. Deus queria mostrar gratidão para o povo de Israel. Deus levou Ezequiel num vale, mudando até o nome igual. Deus levou Ezequiel em um vale onde tinha muitos ossos naquele lugar. E Deus disse assim para Ezequiel: Ezequiel, está vendo? Deus fez Ezequiel passear no vale. Enxerga, olha de perto a situação, Ezequiel. Dá uma olhadinha, olha de perto. Ezequiel olhou todo aquele vale. Nossa, sequíssimo, diz a palavra. Deus, depois de Ezequiel ter admirado todos aqueles ossos secos, Deus falou assim para Ezequiel: Ezequiel, você acha que pode gerar vida nisso aí? Ezequiel devolveu: Senhor, tu não sabes, como que disse, se o Senhor quiser, pode. Se o Senhor quiser, sim. A gente vai ter mais espaço ainda, essas coisas não vão mais acontecer. Se o Senhor quiser, sim. Lá no finalzinho da história, quando aquele exército
Se coloque de pé e Deus dá o espírito, põe carne, nervos e tudo que precisa para permanecer de pé, fortalece. Você sabe quem era esse exército que estava seco? Por causa da distância, representava e simbolizava, representava Israel, que Deus livrou de tantas aflições, tantas opressões, de tantos combates. Deus livrou, mas Israel tinha se esquecido de Deus. Sou vitorioso, mas o Senhor, deixa o Senhor para lá. Para que ficar falando do Senhor? Para que ficar se lembrando do Senhor? Para que ficar indo nas sinagogas, nos templos? Para que tudo isso? Deixa o Senhor para lá. Todo mundo sabe que quem fez a obra da minha vida foi o Senhor. O exército estava lá seco, sequíssimo. Nos nossos dias, nos nossos tempos, eu louvo a Deus pela tua presença neste lugar. Eu louvo a Deus. Não deixou de ser um exército, mas a gente olha às vezes no vale e vê tanta coisa seca, tanta coisa sem amor, tanta coisa sem gratidão, sabe? Eu vou falar para mim, eu vou falar de mim, mas às vezes parece que não dá vontade de dobrar o joelho para falar com Deus, é muito. Às vezes não dá vontade de levantar a mão, mas a pessoa acha que é muito, sabe? Às vezes não dá vontade de se fora de mão, fosse um pouco mais bem localizado, mas até pode ir fora de mão. Também sem veículo. Difícil, né? Difícil. Você sabe o que é difícil? Difícil é subir uma cruz, subir com uma cruz, andar cambaleando quando se passou noites de sono e foi açoitado dia e noite, andar pelas ruas de Jerusalém, depois ainda subir um monte com aquela cruz nas costas, depois ser pregado lá e ainda perdoar e abençoar. Isso que é difícil. Nossa leve e momentânea tribulação, como diz o apóstolo Paulo. Jesus falou: nenhum dos mandamentos são pesados. Nenhum dos mandamentos, Jesus disse que foi ele que falou. Eu só estou repetindo o que está escrito. Sabe, amado? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu louvo a Deus pela gratidão que existe no teu coração. Eu louvo a Deus por você estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela gratidão. Porque porque você não olhou para a situação, por mais que as coisas talvez estejam difíceis na tua casa, ou para a tua vida, ou para a tua família, mas você está aqui. Talvez as coisas não estejam como você gostaria que estivesse. Para mim também, muitas coisas estão como eu não gostaria que estivesse, mas estão. Mas mais ainda que nós temos motivo para louvar a Deus. Se tivesse acontecido tudo exatamente como nós planejamos, graças a Deus por isso. Mas porque as coisas não estão, mais ainda que Deus vai fazer uma obra, se Ele quiser, tem a oportunidade de glorificar o nome dEle através da nossa vida. Porque quando você está num monte, você pode dizer assim: olha, Deus me colocou aqui. As pessoas vão dizer: glória a Deus, Deus te colocou aqui, glória a Deus. Mas muitos não viram a obra que Deus fez na tua vida. Mas quando você está no vale, lá no vale ali, a presença do Senhor é clara. Talvez não ninguém profetizando sobre a tua vida para que você reviva, mas você dizendo ao Senhor: Senhor, aviva meu coração, me desperta, Senhor, antes que seja tarde. Senhor, põe o primeiro amor no meu coração, para que eu nunca venha esquecer daquilo que o Senhor tem feito em minha vida, da gratidão, que ela possa estar estampada sempre dentro de mim. Talvez você mesmo esteja fazendo essa oração por algum momento de frieza, e a frieza talvez tenha batido na porta do teu coração e falou assim: ó, deixa eu entrar. Tantas pessoas têm deixado isso acontecer. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, que a iniciativa é você estar na casa do Senhor, para que você venha ser incendiado pela presença de Deus, para que o Espírito Santo possa falar com você. Porque deixa eu falar uma coisa para você, amado: se o Espírito Santo não mostrar o caminho para você, ninguém mais mostra. Se Ele não nos convencer a respeito dos nossos erros, ninguém mais convence. Porque nós vivemos rodeados dos nossos conselhos. Palavras que nós ouvimos e são boas, elas vêm de Deus em primeiro lugar. Elas vêm do Senhor. Porque Ele tem pensamentos de paz para cada um de nós, não de mal. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque de pé.
Não sei quanto vale a tua vida para você. Para Deus custou caro. Para Deus custou caro. Custou o sangue do único filho que ele tinha. É claro que através de Jesus vieram milhares e milhares de filhos, mas para Deus custou o filho que ele tinha de mais precioso. Para você, não sei quanto vale a tua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a tua vida vale muito. A tua vida vale muito, o valor que você nem imagina. O valor que você nem imagina. A ponto de Deus olhar para a terra, se compadecer de você, dar Jesus, entregar Jesus para resgatar a tua alma. E depois que a presença dele passou a habitar em você, ele colocou guardas do teu lado para livrar a tua vida de todas as setas malignas que se pode imaginar, para livrar você. Sabe, amado, a gente vê o amor de Deus de uma maneira, é claro, irmãos, dependendo do lugar onde você está, eu creio que a tua comunhão com Deus é uma. Dependendo do lugar onde você está, eu sei que a tua batalha espiritual é outra. Eu sei disso. Mas eu vejo o amor de Deus tão grande na nossa vida, na nossa família. Eu falando assim, daquilo que Deus tem feito em nós. A gente, irmãos, a nossa vida é tentada. Se Satanás pudesse, ele devorava. Eu falo de mim, mas é a tua vida também. Ele me devorava vivo, nem perdia tempo de matar. Assim como diz o livro dos Salmos, ele ia vivo, devorava vivo, só para ter o gostinho de ver se a gente sofrer. Ele faria isso. Mas a gente vê a graça, a mão de Deus de uma maneira tão maravilhosa estendida. Esses dias eu lembro até que horas. Eu sei que a gente precisou fazer, falei fazer alguma coisa, minha esposa falou assim: mas você não tem nem tempo para dormir, como é que você vai fazer isso? Eu falei: eu vou programar melhor. Era de madrugada, eu estava terminando de fazer um trabalho aí da igreja. Aí, fazendo oração, deitei. Aí eu deitei assim, essa presença, nossa, sabe, uma gente tomando conta do ambiente. Só que o sono é maior, às vezes. O sono vai dominando a gente. 2 horas para acordar às 4 da manhã. Aí, sabe, amado? Vem algo assim me envolvendo, assim, sabe? Dos pés, assim, sabe, subindo. A gente está acostumado nessas coisas, passar por isso por aqui. Mas algo assim, sabe, envolvendo assim, sabe? Você já viu o infeliz, uma presença, não queira. E aí sim, quando eu me adormecendo ainda, eu só falei: Jesus, não dá. A reação é quem você está dirigindo, amado. Tem gente que fala assim, quando vê um atropelamento: eu buzino, freio, paro, não sai da frente. Não faz nada. É uma reação só. Ou você desvia, ou você freia, ou você buzina. Não tem, até a informação chegar aqui para tomar é muito rápido. Quem dirige sabe disso. E só deu tempo de falar Jesus. Eu falei: Jesus, parece que parou que estava. Aí eu falei de novo: Jesus. Aí aquilo foi conquistando assim, sabe? Aí eu comecei a orar, agradecer ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu comecei a orar, comecei a agradecer ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu poderia viver minha vida, Senhor, muito bem, sem tanta preocupação, sem tanto problema, sem tanta perseguição dos homens do campo. Eu falei: Senhor, eu poderia viver minha vida tranquilo com a minha família, até na tua presença. Mas eu disse assim: Senhor, mas eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu tenho ideia do que o Senhor fez por mim. Eu não vi os pregos entrando na mão do Senhor, mas eu imagino que deve ser pior do que se fala, do que se imagina, do que se já se desenhou. Eu sei do sacrifício, das mortes horríveis que eram na época do Senhor, foi a pior delas. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu sei que a minha vida não vale nada sem a tua presença. Nem me livrar sozinho eu posso. Eu tenho que clamar o teu nome. Eu sei da tua importância, Senhor, na minha vida.
É por isso que eu poderia viver uma vida tranquila, Senhor, por mim mesmo. Mas eu não quero viver por mim, Senhor. Eu quero viver por Ti. Eu quero viver pela Tua palavra. Eu quero viver pelo Teu Evangelho. Eu quero viver pelo... Se o Senhor me der, eu tenho. Se o Senhor não me der, eu não tenho. Eu louvo ao Senhor todo o tempo. Eu quero, Senhor, andar pela fé, olhando para Ti. Eu quero que, independente de qualquer coisa, Deus, isso eu peço, Deus, não abro mão disso. Quando eu clamar o Teu nome, Deus, eu quero sentir a Tua presença. Quando eu buscar a Ti, Senhor, não que eu tenha dúvida, mas eu quero sentir o Senhor bem pertinho de mim. Diz, Senhor, não abro mão. Minha vida está no Teu altar. Mas quando eu abrir a minha boca, Senhor, para clamar o Teu nome, por amor a Ti, por livramento, eu quero sentir. Quero sentir a Tua presença. Sabe, amado, eu quero falar uma coisa para você. Tudo por Jesus vale a pena. Mas tudo que você fizer sem Ele também, eu já falo para você, é em vão. Não tem proveito nenhum, não vale nada. Mas tudo que você fizer para a glória de Jesus, por louvor, para adoração do nome do Senhor, para que Ele seja engrandecido, você pode ter certeza que vale a pena. Você pode ter certeza que compensa. Fecha os teus olhos em nome de Jesus e vamos por um minuto orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Não sei o quanto você tem de porção, ou quanto você tem talvez no teu pensamento, da tua mente, motivo de agradecer ao Senhor. Mas eu sei que você tem de sobra motivos para dar graças a Ele por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Então abra a tua boca. Então comece a falar com Deus. Então comece a se expressar diante do Senhor. Comece a agradecer a Ele pelos benefícios que Ele tem feito na tua vida. Ele que tem te curado, Ele que tem te sarado, Ele que tem te restaurado, Ele que tem te colocado de pé, Ele que tem dado a sua família, Ele que tem dado para você, querido, o ar que você respira, o chão que você pisa. Se você fala, não é porque você simplesmente tem uma voz, mas Deus dá essa voz para você. Se você tem essas mãos, querido, não é para fazer o que não deve, mas é para levantar em adoração ao nome de Jesus. Se você tem pés, é para que esses pés abençoados te tragam na casa de Deus, te tragam, querido, para momentos inesquecíveis da presença de Deus, porque você quer mais dele, você precisa mais dele, você necessita mais dele. E assim como está escrito, quem crê em mim, Jesus disse, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, de dentro de si, rios de água viva, água que vai saciar a sede, água que vai trazer refrigério, água que vai, querido, lavar todo o interior, vai lavar aquilo que estava sujo, aquilo que estava imundo, vai purificar e vai limpar, e vai te refletir, vai fazer com que você reflita a glória de Deus. Quem crê em mim, e nós cremos em Ti, Senhor, e nós cremos, Deus, na Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra é poder do Senhor para cada um de nós, é poder que nos põe de pé, Senhor, oh Pai Santo, é poder que nos levanta todos os dias pela manhã. Pai Santo, se explica, Deus, as lógicas do mundo, mas aquilo que é sobrenatural, Pai, não se explica porque vem de Ti. Não se explica a vida, não se explica os seres, não se explica a existência de todas essas coisas, e muito mais ainda, não se explica, Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o dono da vida, Tu és o eterno, Tu és aquele que está com as mãos estendidas sobre o nosso mundo, sobre o nosso planeta, e não simplesmente um eixo sustenta isso, mas a Tua mão sustenta tudo isso, Pai, com poder, com grande poder, sustenta tudo isso, e todos os seres são sustentados pelo Senhor, Pai Santo, e nós também somos sustentados por Ti, mas nós queremos dar glórias a Ti por tudo isso, Pai, pelas coisas mais simples do mundo, Pai, nós Te damos glória, pelas coisas mais simples do mundo, Pai, nós Te damos graças, Pai. Nós Te damos graças, Senhor, pelo bife, pelo milhão, pela hortaliça, Pai. Te damos graças por todas as coisas. Te damos graças, Senhor, pelos amigos. Te damos graças, Deus, porque muitas vezes somos rejeitados pelo Teu nome e também pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esse povo que o Senhor tem trazido até este lugar, Pai. Esse povo que nunca viu o Senhor, mas crê, que a Tua palavra diz, mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E esse povo aqui, Deus, é bem-aventurado, é feliz, porque não precisa de um patuá para te seguir, mas somente da Tua palavra, somente do Teu guia, somente do Teu Espírito Santo, que é a bússola para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser gratos a Ti, Pai. Nós queremos, Deus, oh Pai Santo, ser agradecidos ao Senhor pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados.
Continua com seus olhos fechados. Eleve teu pensamento a Deus, querido. Diante de tantas coisas que Deus tem feito na tua vida, diante de tantas coisas que Deus tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Diante de tantas coisas que Deus tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Continue com seus olhos fechados. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Eleve teu pensamento ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu peito. Nosso Deus do santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor que nos temos a vitória, Nos ajuda. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, Senhor, Por isso diante dele nos prostramos. cada início, mais uma vez. Grande é o Senhor e digno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus. Você pode levantar tuas mãos ao Senhor. Você pode levantar tuas mãos. Aleluia. Alegria de toda a terra. Grande. Somos grande. Grande é o Senhor que nós temos a vitória, É o nosso ajudador. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, Senhor, Por isso diante dele nos prostramos. levante suas mãos. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer Agradeça ao Senhor, amor. e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Só mais. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer nessa noite. Seja agradecido através de nós, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você, amado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus, ele chega a ser maior que alguma coisa para você? Jesus para você é maior que a tua família? É maior que os teus bens? É maior que o teu trabalho, que aquilo que você tem? Jesus, ele é maior? Então fala assim comigo, só a igreja, fala assim comigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Que eu tenho. Tudo que eu sou. Então você aplaude e glorifica o nome de Jesus. Porque Ele é grande, Ele é poderoso.